O ar, no Bean and Brew, um pequeno café em uma rua movimentada de Chicago, cheirava a café moído na hora e a bolos quentes, um conforto familiar para Emily Carter, que estava atrás do balcão. Suas mãos moviam-se rotineiramente, enquanto ela espumava o leite e polia as xícaras, mas seus pés doíam da longa jornada, uma dor surda que se acumulava desde a corrida do meio-dia. Era um sábado à noite típico, e os clientes estavam diminuindo lentamente, restando apenas alguns retardatários sentados às mesas, absortos em seus laptops ou conversas. O tilintar da louça e o zumbido suave da máquina de café expresso enchiam a sala, enquanto as luzes da cidade brilhavam através das grandes janelas. Emily tirou uma mecha de cabelo do rosto que havia escapado de seu coque solto e olhou para sua melhor amiga, Sophia Bennett, que estava limpando copos na outra extremidade do balcão. O sorriso de Sophia, geralmente tão radiante quanto um raio de sol, estava tenso esta noite, quase angustiado. Emily sabia por quê. A nuvem escura que pairava sobre Sophia se chamava Vincenzo Moretti, um nome que evocava tanto medo quanto respeito em Chicago. Sophia devia dinheiro a Moretti, uma quantia que pairava sobre sua vida como uma sombra. Cada turno extra que Emily aceitava, cada centavo que ela economizava, era para Sophia. Emily sonhava com uma vida tranquila, na qual ela finalmente pudesse tomar decisões livremente, sem ter que nadar constantemente contra a maré. Mas Sophia era família, e a família vinha em primeiro lugar. "Está tudo bem com você?" perguntou Emily enquanto limpava uma mesa pegajosa. O cheiro de produto de limpeza sintético picava seu nariz, e as migalhas sob sua mão pareciam uma acusação silenciosa. Sophia suspirou, polindo um copo de vinho com uma intensidade como se quisesse apagar suas preocupações. Apenas cansada, hein? Realmente cansada. Ele ligou novamente esta manhã. Ela não precisava dizer quem era ele. O nome Moretti pairava no ar, pesado, escuro e ameaçador. "Ele disse que quer me ver pessoalmente esta noite." Um calafrio percorreu a espinha de Emily. O ar quente e abafado do café de repente parecia opressor. Vincenzo Moretti não ligava para ninguém. Ele enviava mensagens, geralmente através de homens corpulentos em ternos caros. E encontros pessoais? Eles não significavam nada de bom. O estômago de Emily se contraiu. Ela queria perguntar, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a campainha acima da porta tocou, anunciando um cliente tardio. Seu coração deu um salto nervoso. 3 homens entraram, e mesmo à distância, eles irradiavam uma energia perigosa. 2 deles eram construídos como armários, em ternos escuros que provavelmente custavam mais do que o aluguel de Emily. O terceiro, no entanto, era quem atraía todos os olhares. Vincenzo Moretti. Alto, esguio, com uma elegância tensa que lembrava um predador. Seu rosto era esculpido em pedra, com arestas afiadas e uma precisão fria. Seu cabelo preto estava penteado para trás, e seu terno sob medida parecia acentuar cada um de seus movimentos. Seus olhos, cinzentos como um céu de inverno tempestuoso, vasculharam o café quase vazio, até pousarem em Sophia. Uma expressão quase imperceptível, não de reconhecimento, mas de decisão, passou por seu rosto. Ele foi diretamente em direção a Sophia, seus movimentos suaves e ameaçadores, como um caçador examinando sua presa. Seus guarda-costas o flanqueavam, formando uma barreira impenetrável. Sophia deixou o copo que estava polindo cair. Ele não quebrou, mas caiu com um baque surdo no tapete de borracha atrás do balcão. Seu rosto estava pálido como giz, suas sardas se destacando nitidamente. Ela parecia ter visto um fantasma, ou algo pior. Uma onda de instinto protetor, quente e selvagem, percorreu Emily. Suas mãos apertaram o pano úmido. Seus nós dos dedos ficaram brancos.
Moretti parou diretamente na frente de Sofia, sua presença sufocando o ar ao redor delas. Ele não disse nada, apenas a examinou, e o desprezo em seus olhos era como um golpe físico. Era um olhar que fazia alguém se sentir como lixo, sem importância, e fez o sangue de Emily ferver. Seu medo por Sofia superou seu próprio medo por um momento. Sofia Bennet, disse ele, sua voz um rosnado profundo e suave que, no entanto, tinha uma borda afiada. Não era alto, mas cortava o silêncio do café como uma faca. Acho que temos um assunto pendente para discutir. Sofia engoliu em seco, seus olhos procurando desesperadamente por uma saída que não existia. Suas mãos se apertaram. Senhor Moretti, eu sinto muito. Estou tentando conseguir. Só preciso de um pouco mais de tempo. Sua voz era frágil, quebradiça, mal mais do que um sussurro. Ela parecia pequena, indefesa, e foi nesse momento que o autocontrole de Emily se partiu. Ela se lembrou da mãe de Sofia, que tinha trabalhado até a exaustão anos antes, explorada por um proprietário que continuava a aumentar o aluguel. Ela se lembrou da impotência, de como sua própria mãe havia lutado, apenas para ser rejeitada. Naquela época, Emily era muito jovem, muito pequena para fazer algo. Mas ela não era mais aquela garota. Moretti riu, um som seco e sem humor. Ele enfiou a mão no bolso do terno e tirou uma pequena bolsa de veludo. Ele não a abriu imediatamente. Em vez disso, a deixou balançar em um cordão prateado, logo fora do alcance de Sofia. O ar estava eletrizado com tensão, e o cheiro de seu perfume caro, afiado e estranho, encheu os sentidos de Emily. Tempo, Sra. Bennet. É um luxo que você não tem mais, disse ele, seus olhos frios e impiedosos. Então, com um movimento rápido, ele abriu a bolsa e deixou o conteúdo cair sobre o balcão polido. Não eram moedas, nem papel-moeda, mas pequenos diamantes cintilantes que capturavam a luz fraca e se quebravam em 1000 faíscas. Eles estavam lá, um espetáculo vulgar que zombava da luta de Sofia. Isso, ele continuou, apontando para os diamantes com um dedo elegante. É o valor da sua dívida, integralmente. Ele fez uma pausa, deixando as palavras se assentarem, deixando todos sentirem o poder puro e casual que ele estava exibindo. O gerente, um homem corpulento chamado Tom, tinha saído da sala dos fundos, seu rosto pálido de medo, mas ele sabiamente manteve distância. Os lábios de Moretti se curvaram em um sorriso lento e frio que não chegava aos olhos. Considere isso como uma indenização, Sofia. Você terminou aqui. Sua dívida está paga. Você está livre. A cabeça de Sofia se ergueu, seus olhos arregalados de confusão, depois de alívio crescente. Sério? Mas como? Minha generosidade tem limites e condições, ele disse, seu olhar vagando por um breve momento para Emily antes de retornar para Sofia. Você não trabalhará mais nesta cidade. Nem em qualquer estabelecimento que eu ou meus parceiros frequentem. Você sairá de Chicago esta noite e não fará contato com seu passado. Suas palavras atingiram Emily como um soco. Ele não estava libertando Sofia. Ele a estava banindo, tirando seu sustento, seus amigos, sua vida inteira, apenas porque ela lhe devia dinheiro. Ele a estava humilhando, quebrando-a, reduzindo-a a nada. Então, como se quisesse sublinhar seu poder, ele passou a mão pelo balcão, e os diamantes caíram no chão, tilintando como seixos sem valor. Uma raiva profunda e instintiva explodiu em Emily. Não era um pensamento, nem uma decisão consciente, mas uma necessidade ardente de revidar, de defender Sofia contra aquela demonstração cruel de poder. Aquele homem com seus olhos frios e seu terno caro pensava que poderia destruir uma vida e sair impune. Sua mão voou pelo ar antes que sua mente registrasse o movimento. O som foi nítido,
Um estalo alto que ecoou no silêncio repentino do café. Sua palma queimava, uma dor aguda vibrando por seu braço. A cabeça de Vincenzo Moretti se inclinou para o lado, sua bochecha imediatamente ficando vermelha com a força do golpe. Seu perfume se misturou com um toque metálico que permeava o ar. Por um momento, houve um silêncio absoluto. Até mesmo os guarda-costas congelaram, seus olhos se arregalaram em descrença, suas mãos pairando perto de suas jaquetas. A respiração de Emily ficou presa, um som pequeno e áspero em sua garganta. O mundo parecia se estreitar. Toda a luz e som recuaram até que apenas Moretti e ela existissem. Seu rosto, antes tão frio, tão imóvel, agora mostrava uma expressão que ela não conseguia decifrar. Choque, sim, mas também algo mais, algo intenso, perturbador. Ele virou lentamente a cabeça, seus olhos cinzentos como tempestade deslizaram sobre o rosto dela. Não era exatamente raiva, mas uma curiosidade fria e analítica que aprendia no lugar. Um calafrio percorreu sua espinha. Um nó frio se formou em seu estômago. A queimação em sua mão não era nada comparada à súbita percepção do que ela havia feito. Ela havia batido em Vincenzo Moretti. Um sorriso fraco, quase imperceptível, completamente sem calor, se espalhou por seus lábios. Era o sorriso de um predador, que fez o sangue dela gelar nas veias. Ele levantou lentamente e deliberadamente uma mão e tocou sua bochecha avermelhada, seus dedos acariciando o rastro que ela havia deixado. O movimento era tão calmo, tão calculado, que parecia infinitamente mais ameaçador do que se ele tivesse gritado de raiva. O medo, profundo e gelado, finalmente a atingiu. Sua raiva inicial havia se esvaído, deixando para trás uma clareza terrível. Ela havia atacado o homem mais perigoso da cidade. O futuro de Sofia, seu próprio futuro, talvez até sua vida, havia sido irrevogavelmente alterado por seu ato impulsivo. Mas sob o medo, uma corrente estranha e inebriante começou a fluir. Uma emoção selvagem e desafiadora. Ela havia feito isso. Ela o havia confrontado. Ela o havia feito sentir algo, mesmo que fosse apenas a picada de sua mão. Ela ergueu o queixo, seus olhos encontrando os dele, uma faísca teimosa acendendo-se no fundo dela. Finalmente, ele disse, sua voz um sussurro baixo e áspero que parecia vibrar pelo chão de madeira. Alguém real. Suas palavras, enigmáticas e perturbadoras, não faziam sentido, mas ecoavam com um peso inquietante. O que isso significava? Ela queria gritar, fugir, voltar os últimos 5 minutos, mas ela não podia. Ela apenas ficou lá, seu peito subindo e descendo, seu pulso batendo em seus ouvidos. Os guarda-costas, finalmente despertos de seu torpor, não se moveram em direção a ela, mas flanquearam Moretti, seus rostos sombrios. Um deles falou baixinho em um microfone em sua manga. Moretti, no entanto, não desviou o olhar dela. Seus olhos eram como uma força física que a oprimia. "Arrume isso", ele disse, ainda olhando para ela. Sua voz apenas alta o suficiente para alcançar Tom, que estava agachado atrás do balcão. "Tudo. E diga à senhora Bennet para sumir até amanhã de manhã." Ele se virou lentamente, seus guarda-costas se movendo em sincronia com ele, e saiu do Bean and Brew. A campainha da porta soou como uma despedida zombeteira. O café, antes silencioso, explodiu em um caos de sussurros e movimentos apressados. Tom gritou. Sofia chorou. E os poucos clientes restantes se apressaram em direção à porta, seus olhos cheios de horror e fascinação mórbida. "Emily, o que você fez?" soluçou Sofia, correndo em sua direção e agarrando seus braços. Suas lágrimas estavam quentes contra a pele de Emily. Aquele era Vincenzo Moretti. Ele vai... Ela não conseguiu terminar a frase, desabando em novos soluços. Tom foi menos empático.
Fora, Emily. Vocês duas. Este lugar está comprometido. Não posso acreditar. Seu rosto estava vermelho de medo e raiva. Ele estava certo. Não havia como ficar aqui. Os pensamentos de Emily eram uma bagunça de fragmentos. Alguém real. A maneira como ele a olhou, não com raiva, mas com um interesse inquietante. Uma atração estranha e indesejada que ela sentiu. A percepção de que ele havia visto algo nela, algo além de uma simples garçonete. Sofia, disse Emily, sua voz surpreendentemente calma, apesar do tremor em suas mãos. Ela agarrou os ombros de Sofia, forçando-a a olhar para ela. Temos que ir agora. Elas saíram do café para o ar fresco da noite, deixando para trás o caos e o cheiro persistente de açúcar queimado. As luzes da rua lançavam sombras longas e distorcidas que se moviam como se estivessem vivas. Sofia se agarrou a ela, chorando baixinho, enquanto Emily caminhava no piloto automático. Seus sentidos estavam aguçados. Cada sombra parecia esconder uma ameaça. Em seu pequeno apartamento, tudo de repente parecia exposto, vulnerável. Sofia imediatamente começou a fazer uma pequena mala, seus movimentos frenéticos. Tenho que ir embora, hein? Ele disse hoje à noite. Tenho que ir. Sua voz estava permeada por um medo desesperado que Emily nunca tinha ouvido. Ela assistiu enquanto uma dor oca crescia em seu peito. Isso era sua culpa. Seu ato impulsivo havia forçado Sofia a fugir, para longe de sua vida, de sua casa. Mas ela tinha tido escolha. Ela não podia deixá-lo tratá-la daquele jeito. Para onde você vai? Perguntou Emily, embora ela soubesse a resposta. Sofia tinha parentes em outro estado, uma tia distante com quem ela raramente falava. Não importa, fungou Sofia, tirando um moletom desbotado de sua cômoda. Em qualquer lugar, só não aqui, não onde ele está. Ela parou, olhou para Emily, seus olhos avermelhados, cheios de súplica. Por favor, Em. Tenha cuidado. Ele é diferente. Emily a abraçou com força, o tecido áspero do moletom arranhando sua bochecha. Eu sei. Eu vou ficar bem. Apenas vá e me avise quando chegar lá. As palavras pareciam ocas, uma mentira para acalmar ambas. Depois que Sofia partiu, o apartamento parecia enorme, ecoando com um silêncio opressor. Emily tentou se distrair, limpando as bancadas que já estavam limpas, deslizando a mão sobre o tecido áspero do sofá, mas seus pensamentos sempre voltavam para a cena. O tapa de sua mão, a forma como a cabeça de Moretti havia sido jogada para trás, a intensidade perturbadora em seus olhos. Alguém real. Ela tomou banho, tentando lavar a tensão, o cheiro metálico de medo e raiva. A água quente picou sua palma sensível. Quando ela saiu, enrolada em sua toalha mais velha e macia, o mundo lá fora parecia mais calmo. Quase normal. Um carro passou, seus faróis iluminando brevemente a rua empoeirada. Mas uma tempestade estava se formando dentro dela. Seu telefone, que estava carregando na mesa de cabeceira, vibrou. Uma mensagem. Seu coração deu um salto doloroso. Não era Sofia. O número era desconhecido. Com os dedos trêmulos, ela desbloqueou a tela. A mensagem era curta, direta, escrita em um estilo quase antiquado. Senhora Carter, sua presença é esperada na mansão Moretti, 1421 Magnolia Drive, amanhã às 19 horas. Temos a dívida da senhora Bennett para discutir. Sua chegada pontual garante a liberdade contínua da senhora Bennett. Atrasos, infelizmente, levarão a sérias consequências para sua amiga. Não se atrase. VM. Sua respiração parou. Um nó frio se formou em sua garganta. Ele ainda não tinha acabado. Ele havia encontrado uma maneira de encurralá-la. Usando a única coisa com a qual ela se importava. Sofia. Ele conhecia sua fraqueza e a estava explorando. Não havia escapatória. Não. Se ela quisesse que Sofia estivesse realmente livre. Ela olhou para a mensagem, as palavras se queimando em sua retina,
uma fria certeza se instalando em seus ossos. Ela tinha que ir. Ela não tinha escolha. O ar na mansão Moretti era fresco e pesado, com o cheiro de madeira velha e perfume caro, uma mistura de bergamota e algo fumegante que lembrava o próprio Vincenzo Moretti. Emily Carter estava em seu novo lar, uma luxuosa ala de quartos que parecia mais uma armadilha elegante. A roupa de cama de seda era macia sob seus dedos. As pesadas cortinas de veludo abafavam a luz da lua, que caía sobre os vastos jardins. Mas a beleza do quarto não podia esconder a verdade. Ela estava lá, porque não tinha escolha. Sofia estava livre. Esse era o único consolo de Emily. Uma faísca fria na escuridão de sua situação. O pensamento da segurança de Sofia a mantinha de pé enquanto ela se afundava na poltrona macia, suas mãos ainda tremendo da mensagem que a havia trazido para cá. Na manhã seguinte, depois de uma noite sem dormir, uma mulher com um bob severo e olhos penetrantes conduziu Emily pela mansão. Seu nome era Clara, sua postura fria e profissional. Os corredores eram um labirinto de madeira escura e tapetes antigos, cada passo ecoando no chão de mármore. O cheiro de cera de abelha e alecrim seco pairava no ar, um toque de elegância que não podia disfarçar a ameaça sob a superfície. Clara a levou ao escritório de Vincenzo, uma sala enorme, cheia de prateleiras de livros encadernados em couro. O cheiro de papel velho era surpreendentemente reconfortante, uma pequena âncora neste mundo estranho. Vincenzo estava sentado atrás de uma maciça mesa de mogno, a luz da manhã pintando sombras em seus traços faciais afiados. Ele usava um terno escuro, impecável como sempre, mas sua postura era mais concentrada, menos predatória do que no café. Uma fraca mancha vermelha em sua bochecha, o rastro do tapa de Emily ainda era visível. Uma faísca de satisfação brilhou nela, rapidamente sufocada pelo medo. Senhora Carter, sente-se, ele disse, sua voz suave, sem emoção. Ele apontou para uma poltrona antiga em frente à mesa. Emily se moveu rigidamente, afundando no estofamento macio, mas não ofereceu consolo. A mesa entre eles parecia uma fenda, um símbolo de seu poder. Chá, café ou algo mais forte? Ele perguntou, seus olhos fixos nos dela. Não era uma oferta, mas um teste. Ela engoliu, sua boca seca. Não, obrigada, disse ela, sua voz mais firme do que ela esperava. Ele assentiu lentamente. Direto. Eu aprecio isso. Ele se recostou, examinando-a com aquela curiosidade perturbadora que fazia sua pele formigar. Sejamos diretos. Sophia Bennet está livre. Sua dívida está paga. Ela está liberada de qualquer obrigação para comigo. O alívio inundou Emily, tão forte que seus joelhos quase cederam, mas suas próximas palavras a fizeram congelar. Essa liberdade tem um preço, não para Sophia, mas para você. Ele tocou sua bochecha, um gesto deliberado. Você me bateu, Sra. Carter. Um ato de imensa audácia. A maioria esperaria retaliação. Seu coração disparou. Mas eu não sou como a maioria, ele continuou. Um brilho em seus olhos. Você me mostrou algo que eu não via há muito tempo. Coragem crua e não calculada. Uma lealdade profunda. Isso é raro, valioso. Emily tentou processar suas palavras. Ele não estava com raiva. Ele estava fascinado. Isso era pior. Minha oferta, ele disse, sua voz calma, mas com autoridade inegável. Sophia continua livre. Ninguém jamais a incomodará por causa de seu passado. Em troca, você se tornará minha assistente pessoal. Você morará aqui, trabalhando diretamente para mim, pelo tempo que eu julgar necessário. Sua garganta se fechou. Não, ela sussurrou. Isso não é trabalho. Isso é cativeiro. Um sorriso fraco, quase divertido, apareceu em seus lábios. Cativeiro? Você tem uma escolha. Você pode ir agora. Mas se fizer isso,
A dívida de Sofia será reativada, com juros, e minha palavra de deixá-la em paz será anulada. O ar se tornou rarefeito. Ele a tinha. Ele sabia disso. Você faria isso? Ela perguntou, sua voz rouca. Eu sempre cumpro minhas promessas, ele disse friamente. Boas e más. Eu nunca esqueço um insulto ou uma lealdade. Pense bem, Emily. Você é inteligente. Você entende a situação. Seu nome saindo da boca dele parecia uma invasão, uma reivindicação. Seus pensamentos corriam. A segurança de Sofia contra a liberdade dela. Ela tinha que ficar. O que uma assistente de Vincenzo Moretti faz? Ela perguntou, sua voz trêmula, mas ela se forçou a olhá-lo. Seu sorriso se tornou mais genuíno, mas sem humor. Muitas coisas. Gerenciar minha agenda, organizar meus assuntos, talvez oferecer uma nova perspectiva. Você morará aqui. Suas necessidades serão atendidas, exceto a liberdade de ir embora. Isso me pertence. Um calafrio percorreu sua espinha. Sua possessividade era assustadora, mas uma pequena e perigosa faísca de excitação brilhou nela. E quando isso termina? Ela perguntou. Ele a encarou por um longo tempo. Quando eu decidir. Ou quando você me convencer a decidir de forma diferente. Essa era a brecha, o desafio. Tudo bem, ela disse, seu queixo erguido. Por Sofia, mas eu não sou um pássaro que você pode domar. Eu não me quebro. Seu sorriso se alargou, genuíno e frio. Eu sei disso, Emily. É por isso que eu a quero aqui. E me chame de Vincenzo. Ele se levantou, contornou a mesa, seus movimentos suaves. Sua mão repousou levemente em seu ombro, um aperto possessivo. Ela congelou, mas não recuou. Bem-vinda à sua nova vida, Emily, ele disse, sua voz um rosnado profundo perto de seu ouvido. Será esclarecedor. Ele a soltou. A ausência de seu toque parecia estranhamente fria. Clara a levou para seu quarto, um pequeno apartamento com móveis elegantes e tecidos macios. Era luxuoso, mas como uma gaiola. Emily foi até a janela, puxou as cortinas para trás. Os jardins se estendiam infinitamente, mas as altas paredes ao longe eram uma ilusão de liberdade. Nos dias seguintes, Emily começou a se acomodar, embora relutantemente. Seu trabalho era inicialmente banal. Catalogar a vasta biblioteca de Vincenzo, os pesados livros cheirando a couro e poeira. Ele raramente falava, trabalhando em sua mesa, o leve clique de sua caneta, o único som. Mas sua presença era onipresente. Uma pressão constante que fazia seus nervos zumbirem. Seu perfume, bergamota e fumaça, pairava no ar. Certa tarde, ela encontrou um documento antigo em uma prateleira. Páginas amareladas em italiano que falavam de uma tragédia. A irmã mais nova de Vincenzo, Maria, havia morrido em uma rivalidade interna, traída por um membro da família. Emily parou, seus dedos tremendo no papel. De repente, seu isolamento, sua desconfiança faziam sentido. Ele não era apenas um monstro. Ele era um homem que havia sofrido uma perda profunda. Certa noite, Vincenzo colocou uma pasta em sua mesa. Cruze esses compromissos com os projetos em andamento. Encontre conflitos. Sugira soluções. Ele disse, sua voz próxima, sua sombra caindo sobre ela. Era um teste. Emily respirou fundo, o cheiro de papel velho a acalmando. Ok, ela disse, sua voz levemente ofegante. O trabalho era envolvente, exigindo lógica e precisão, habilidades que ela havia treinado como garçonete. Ela encontrou conflitos, uma reunião duplamente agendada, um plano de viagem sobreposto, e sugeriu soluções simples. Quando ela apresentou as impressões, os dedos dele tocaram os dela, um breve e eletrizante contato. Ele folheou suas anotações, seus olhos intensos. Você reagendou minha reunião com o Sr. Laurent. Ele disse, uma tensão subjacente em sua voz. Isso foi delicado. Emily engoliu. Sim, mas colidia com uma avaliação de ativos em Nova York.
Isso é financeiramente mais importante. Laurent pode ser tratado por um parceiro com um mandato claro. O ar estava eletrizado. Ela esperava uma repreensão. Em vez disso, ele sorriu. Um sorriso de aprovação, não predatório. Interessante. A maioria não teria ousado priorizar. Prossiga com a mudança. Esse foi o começo. Emily encontrou seu lugar, não como prisioneira, mas como uma adição útil, embora desconfortável, ao seu mundo. Ela começou a sugerir pequenas mudanças, abordagens menos agressivas em suas estratégias. Uma vez, tarde da noite, ela ousou abordar uma aquisição. Não se trata apenas de números, Vincenzo, ela disse, encostando-se em sua mesa, o cheiro de tinta no ar. A percepção pública tem valor, mesmo no seu mundo. Uma aliança, em vez de uma aquisição hostil, poderia trazer lealdade. Ele ouviu, seus olhos como pedra de rio polida, e no dia seguinte ela o ouviu dando instruções em italiano. Mais tarde, ela viu um relatório. A empresa permaneceu independente, mas aliada a Moretti. Uma pequena vitória, uma rachadura em seu muro. No entanto, o clima na mansão mudou. Um carro passou muito devagar pelos portões, seu motor um zumbido baixo. Uma câmera piscou brevemente. Vincenzo ficou mais vigilante, seus olhos vasculhando as janelas com atenção predatória. "Temos atenção indesejada", ele disse uma noite, jogando um jornal em sua mesa. Um artigo aparentemente inofensivo mostrava um carro com uma placa embaçada ao fundo. Uma facção rival. Eles estão procurando por fraquezas. O coração de Emily parou. "E eu?" Ela perguntou baixinho, seus dedos tremendo no papel. "Você é uma nova variável", ele disse, seus olhos fixos nos dela. Alguns a veem como uma fraqueza. A percepção a atingiu como um soco. Ele a estava usando, como escudo ou isca. Seu estômago se revirou. Uma tarde, enquanto ela caminhava pelos jardins de rosas para clarear a cabeça, ela ouviu um estalo agudo, como um tiro. Sua respiração parou, cada músculo tenso. Antes que ela pudesse reagir, uma mão forte agarrou seu braço, puxando-a para trás. Vincenzo estava de repente lá, seu rosto sombrio, seu aperto quase doloroso. "Um aviso", ele rosnou, sua mandíbula cerrada. "Eles estão escalando. Eles pensam que você é a maneira de me atingir." Ele a puxou para dentro de casa, a pesada porta se fechando. O cheiro de livros, um fraco consolo. "A partir de agora", ele ordenou, "você fica perto de mim. Nenhum passo sem escolta." Suas palavras eram duras, mas por baixo havia um traço de preocupação. Ele a estava protegendo, e isso a confundiu profundamente. Tarde da noite, quando um blackout mergulhou o escritório na escuridão, ele instintivamente a puxou para perto. Seu corpo, um escudo. O ar estava eletrizado. Sua respiração roçou sua têmpora. "Você está bem?" ele perguntou, sua voz rouca. "Sim", ela sussurrou, sua voz arranhada. Eles estavam próximos, a mão dele em seu pulso. Uma pressão suave e eletrizante. A tensão entre eles era palpável, um quase beijo que pairava na escuridão. O ar na mansão Moretti estava pesado com a pressão não dita, uma mistura do familiar cheiro de cera de abelha e o perfume inconfundível de Vincenzo, bergamota e fumaça. Emily Carter se movia pelos cômodos opulentos como um fantasma, seus passos abafados nos macios tapetes. Desde o tiro no jardim e o quase beijo no escritório escuro, a atmosfera estava tensa, um lembrete constante do perigo que espreitava do lado de fora. Vincenzo estava vigilante, seus olhos vasculhando cada janela, seu corpo irradiando uma energia inquieta. Emily sentia sua presença em todos os lugares, uma sombra constante que a protegia, mas também a monitorava. Sua aversão a ele começou a desmoronar, substituída por uma preocupação confusa. Ela viu as linhas profundas ao redor de sua boca, a exaustão em seus olhos,
quando ele pensava que ninguém o estava observando. Ele não era apenas o chefe inescrupuloso. Ele era um homem que carregava um império, constantemente ameaçado, isolado. E ela, Emily, agora fazia parte daquele mundo, quisesse ou não. Uma manhã, enquanto ela organizava relatórios no escritório de Vincenzo, o ar vibrou com uma nova urgência. Telefones tocavam em tons abafados, homens de terno se moviam apressadamente pelos corredores. Vincenzo estava na janela, seu perfil tenso, enquanto ele falava em seu telefone. Sua voz um murmúrio baixo e intenso em italiano. O cheiro de papel velho, que normalmente acalmava Emily, parecia opressor hoje. Ela ouviu palavras como ameaça e escalada, e seu estômago se contraiu. De repente, ele olhou para ela. Seus olhos como pedra de rio polida, e disse: "Fique em casa hoje, sem caminhadas." Sua voz era calma, mas inflexível. Emily assentiu, sua garganta seca. Ela sabia que a facção rival que a estava observando estava se tornando mais perigosa. Naquela tarde, enquanto ela organizava papéis em sua mesa, ela ouviu um leve som de cascalho do lado de fora, como cascalho sob passos pesados. Antes que ela pudesse reagir, o mundo explodiu em caos. A porta do escritório se abriu. 2 homens mascarados invadiram, seus movimentos rápidos e precisos. Emily mal teve tempo de gritar, quando um saco áspero foi puxado sobre sua cabeça, cheirando a produtos químicos e suor. Mãos fortes agarraram seus braços, arrastando-a pelos corredores. Seu coração batia forte. O pânico a percorreu, mas uma faísca desafiadora brilhou nela. Mantenha a calma, Emily. Ela pensou enquanto tropeçava, seus pulsos amarrados com corda áspera. O cheiro de escapamento e concreto úmido penetrou no saco, enquanto ela era empurrada para um veículo. O motor zumbiu. A viagem era irregular. Cada solavanco contra seu corpo uma dor aguda. A viagem pareceu uma eternidade, mas finalmente o carro parou. O saco foi arrancado e Emily piscou sob uma luz ofuscante. Ela estava em um armazém abandonado, o chão molhado, o ar cheirando a ferrugem e mofo. Seus pulsos queimavam, a corda cortando sua pele, um gosto metálico em sua língua. 2 homens, corpulentos e mascarados, estavam na frente dela, seus olhos frios. "Moretti virá", disse um, sua voz rouca. "E quando ele vier, ele acaba." Emily percebeu a verdade. Ela era a isca. Seu coração disparou, mas seus pensamentos se voltaram para Vincenzo. Ela viu os olhos dele na frente dela, o medo cru quando ele a puxou de volta no jardim. Ele viria. Isso era certo. Mas a que preço? A ideia de que ele estava caindo em uma armadilha era pior do que seu próprio medo. De repente, um estalo rasgou o ar, seguido de gritos e o som nítido de tiros. O cheiro de pólvora picou seu nariz. As portas do armazém se abriram, a luz inundando. Vincenzo estava lá, uma força escura e mortal que se movia com precisão brutal. Ele usava um colete tático sobre a camisa, uma pistola em seu quadril. Seus homens eram um turbilhão de violência coordenada, dominando seus sequestradores. Os olhos de Vincenzo, cinzentos como tempestade e selvagens, encontraram os dela através da sala caótica. Por um momento, tudo desapareceu. Os tiros, os gritos, e havia apenas o olhar dele, cheio de alívio e raiva desenfreada. Ele se moveu em direção a ela, esquivando-se de um atacante e derrubando-o com um único golpe brutal, sem diminuir o passo. Sua velocidade, sua força era de tirar o fôlego, aterrorizante. Ele se ajoelhou na frente dela, suas mãos indo imediatamente para as cordas em seus pulsos. Seus dedos, ásperos e fortes, cortaram as amarras com uma pequena faca. A corda caiu, deixando marcas vermelhas para trás. O olhar dele deslizou sobre suas escoriações, seu toque gentil, mas firme. "Emily."
Ele sussurrou, sua voz um rosnado profundo e áspero, cheio de emoção. Você está ferida? Sua garganta estava apertada. Seus olhos ardiam. Estou bem? Ela sussurrou. Suas mãos envolveram o rosto dela. Seu polegar acariciou sua bochecha. Seus olhos, geralmente tão fechados, estavam abertos, mostrando um medo profundo e algo que parecia amor. O cheiro de sua pele, misturado com pólvora, a estabilizou. Não, ele disse, sua voz mal tremendo. Você não está bem, mas você ficará. Ele a levantou sem esforço, seus braços instintivamente se enrolando em seu pescoço, seu rosto em seu ombro. Seu terno estava úmido, cheirando ao armazém e ao seu perfume. Ele a carregou para fora da zona de perigo, seus homens formando uma parede protetora. No SUV, cujo couro era macio como uma nuvem, ele a puxou para perto, seu braço um forte apoio em seus ombros. Ele não falava, apenas a segurava, seu queixo repousando levemente em seu cabelo. Seu batimento cardíaco, lento e constante, era um consolo silencioso. De volta à mansão, por uma porta lateral, o ar cheirava a flores caras. Uma equipe médica a examinou em uma sala estéril. Vincenzo permaneceu ao lado dela, seus olhos vigilantes. Quando eles limparam os cortes em seus pulsos, ela estremeceu, e a mão dele foi imediatamente para seu braço, seu polegar acariciando-o suavemente. Mais tarde, em um roupão macio em seu quarto, com uma xícara de chá de gengibre em suas mãos, Emily finalmente pôde pensar. Vincenzo estava sentado em frente a ela, sua exaustão visível. Eles me subestimaram, ele disse, sua voz rouca. Eles pensaram que poderiam me enfraquecer levando você. Seu punho se fechou. Um grave erro. O que você vai fazer? Emily perguntou, seus dedos agarrados à xícara quente. Ele olhou para ela, seus olhos inabaláveis. Eu vou destruí-los, cada um deles. A palavra minha ecoou nela, possessiva e absoluta. Isso a assustou, mas uma parte dela encontrou consolo nisso. Nos dias seguintes, ela viu o poder total de seu império. A mansão se tornou o centro de uma atividade frenética, chamadas em tons abafados, homens com determinação sombria. Ela ouviu termos como apreensão de bens e eliminação. Era brutal, mas quando um tenente sugeriu atacar as famílias dos rivais, uma nova raiva brilhou nos olhos de Vincenzo. Não! Ele ordenou bruscamente. Nós atacamos liderança, operações, bens, não famílias. Emily reconheceu suas próprias palavras, que ela havia plantado em conversas noturnas. Ele havia ouvido. Ele mudou seus métodos, não por bondade, mas por visão estratégica, influenciado por ela. Dentro de uma semana, a facção rival foi esmagada, seus líderes neutralizados, suas operações absorvidas. A ameaça se foi. A mansão ficou silenciosa, segura. Em uma noite fria de outono, Vincenzo foi até o quarto dela. A luz suave das lâmpadas lançava sombras, tornando o quarto íntimo. Ele estava na moldura da porta, sua postura menos tensa. Posso entrar, Emily? Ele perguntou, sua voz suave, quase hesitante. Ela assentiu, seu coração batendo. Ele entrou, fechou a porta suavemente, foi até a janela e olhou para os jardins iluminados pela lua. O ar estava pesado com palavras não ditas, seu perfume. Quando eles a levaram, ele começou, sua voz rouca. Eu pensei que iria me partir. Eu nunca senti tanto medo. Nem por mim, nem por meu império. Apenas por você. O coração dela deu um salto. Sua vulnerabilidade era de tirar o fôlego. Eu preciso de você, Emily. Não como assistente, mas como minha parceira. Você me torna melhor. Você suaviza a escuridão. Ele se aproximou, sua mão tremendo ligeiramente enquanto ele tocava a bochecha dela. Seus olhos, como nuvens de tempestade após uma chuva, estavam abertos.
Eu te amo, ele sussurrou. Emily sentiu seu medo se dissipar, substituído por um amor profundo e complicado. Eu conheço seu mundo, Vincenzo, ela disse, sua voz firme. É brutal, perigoso, mas eu vi o homem que arrisca tudo por aqueles que são importantes para ele, que ouve, e eu também te amo. O alívio brilhou em seu rosto. Ele se inclinou, seus lábios encontrando os dela, primeiro suavemente, depois de forma exigente. Seus braços se fecharam ao redor dela, puxando-a para perto de seu corpo. O beijo era uma promessa, uma união de almas. Suas mãos em seu cabelo, sua respiração misturada, o mundo se desvaneceu. Ele a levantou, carregando-a para a cama, os lençóis de seda farfalhando. Sua conexão era um ato de confiança, uma aliança em seu mundo complicado. Meses depois, a mansão havia mudado. Emily não era mais uma convidada, mas parte dela. Suas sugestões eram ouvidas, suas percepções valorizadas. Ela navegava em seu mundo com uma nova autoconfiança, sempre guiada por sua bússola moral. Os empregados a tratavam com respeito, suas caminhadas matinais no jardim eram marcadas pelo cheiro de rosas e pertencimento. Uma manhã, enquanto a luz do sol caía pelas janelas do escritório, eles estavam lado a lado, a mão dele quente na dela. Você se lembra da primeira noite no café? Ele perguntou, um sorriso em sua voz. Emily riu. Como eu poderia esquecer? Eu bati em você. Ele riu. E naquele momento, quando seu desafio brilhou em seus olhos, eu pensei. Finalmente, alguém real. Seus dedos se entrelaçaram com os dela. Você me viu, Emily. Além do império, do monstro, você ficou. Esta é sua casa agora. Nosso império. Você é minha rainha. Suas palavras, livres e sinceras, encheram o quarto. Emily se inclinou contra ele, o batimento cardíaco dele reconfortante. Ela não era mais uma prisioneira. Ela havia encontrado seu amor, selvagem e real, no coração de um homem que ela antes temia. Mas sua jornada carregava uma lição mais profunda. A coragem de defender amigos pode mudar vidas, mas o isolamento, como o de Vincenzo, leva à solidão. Perdão e confiança, por mais difíceis que sejam, são a chave para conexões genuínas em um mundo cheio de desafios. Ao erguer sua voz, Emily não apenas encontrou o amor, mas também sua própria força, uma luz na escuridão.